Olá! E aí? Descansaram um pouquinho? Vamos voltar a falar do classicismo, do Renascimento, conhecer o nosso amigo Camões, né? E hoje nós vamos falar da lírica camoniana. Bom, primeiro de tudo a gente precisa saber como que o classicismo começou lá em Portugal, né? Um grande escritor, amigo do Camões, chamado Sá de Miranda, em 1527 resolve trazer lá da Itália o chamado doce estilo novo, ou também conhecido como medida nova. Tá? E ele traz para Portugal Camões, que escrevia já muito bem aqui, né, em Portugal, resolve então passar a escrever nesse estilo da medida nova. E aí nós marcamos, né, como início do classicismo português a introdução dessa medida nova. Mas o que vem a ser essa medida nova, né, Michele? A medida nova, gente, são os famosos versos decassílabos. Até então, estávamos acostumados a ver no trovadorismo, no humanismo, né, o próprio Alto da Barca do Inferno, ele era todo feito com versos redondilhos maiores. Né? Então, você tinha lá os poetas escrevendo com versos de 5 sílabas, os pentassílabos, ou com versos de 7 sílabas, que são os heptassílabos, ou redondilho maior e redondilho menor. E aí, a partir deste momento, nós começamos a ter os versos maiores, escritos em 10 sílabas, os decassílabos. E também a utilização do soneto, que é aquela composição de 4 estrofes, as 2 iniciais de 4 versos e as 2 finais de 2 tercetos, de 3 versos. Então, nós chamamos isso de medida nova para se contrapor à medida velha, que eram os versos redondilhos. Bom, além disso, na medida nova, nós também tivemos a oitava real ou a oitava rima, que são estrofes de 8 versos com um esqueminha de rima. Né? Esse esqueminha se mantém em todas as estrofes de oitavas, que é o esqueminha AB, 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 CC. Camões vai escrever a sua grande obra, a sua grande epopeia, Os Lusíadas, que eu convido vocês a assistirem os vídeos sobre os Lusíadas, em que eu falo, né, de todas as partes principais da obra. E lá, né, eu explico que ele faz mais de 8.000 versos, todos decassílabos e com o esquema de oitava rima, que é a estrofe de 8 versos com a rima AB, 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 CC. Bom, então todo esse conjunto de novidades, de inovações, compõe a medida nova e que inicia, é o marco aí, né, de início do classicismo português. Nós temos Camões para estudar, né? Então é o famoso Luís Vaz de Camões, e nós vamos marcar a obra do Camões, né, dividir a obra do Camões em obra lírica e obra épica. A obra épica é a obra Os Lusíadas, é a grande epopeia camoniana, tá? Que tem lá 6 vídeos gravados para vocês assistirem. E a obra lírica, lembrando, né, o que é o gênero lírico? Traz um eu lírico que expressa sentimentos, emoções. Então, a obra lírica de Camões, ela foi publicada, né, póstumamente num livro intitulado Rimas, e nós podemos dividi-la em 2 partes. A lírica tradicional, que era quando, né, antes de aprender e de conhecer a medida nova, Camões escrevia na medida velha, então os famosos versos redondilhos menores e maiores, e a lírica clássica, que é a lírica composta na medida nova, portanto, né, nos decassílabos e na utilização do soneto na maior parte das vezes. Bom, quais são os grandes temas de suas obras? A gente pode pegar os poemas e dizer que ele vai falar sobre
o tema lírico amoroso, então falar sobre o amor, né? Quem nunca escutou um sonetinho de Camões falando sobre o amor? Sobre o drama existencial, sobre o desconcerto do mundo, o mundo às avessas, né? O mundo com valores invertidos, a crise existencial, que lembra um pouquinho da área maneirista de Camões, do pessimismo que ele vai trazer em alguns momentos nas suas obras. O conflito, o paradoxo, né, do amor, no sentido do amar e o querer. Né? Então, o conflito entre o amor carnal e o amor espiritual é algo que vai ser recorrente em suas obras. E o famoso neoplatonismo amoroso, né? A ideia desse amor impossível, desse amor inatingível, dessa mulher sendo elevada ali a um nível espiritual angelical. Bom, esses são os grandes temas de sua obra lírica. Para ilustrar um pouquinho da lírica tradicional, ou seja, da lírica, né, escrita na medida velha, eu trago para vocês esse poema aqui, chamado Esparsa ao Desconcerto do Mundo, em que ele é bastante irônico e ele vai dizer o seguinte: os bons eu vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus eu vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado, né? Então, se a gente for expandir esse poema aqui, ó, os bons vi sempre passar. Olha lá, 7 sílabas, redondilho maior, medida velha. E qual é a ideia? O mundo às avessas. Os bons estão se dando mal, os maus estão se dando bem. Peraí, tem alguma coisa de errado. E aí, cuidando então, querer alcançar o bem, né? Ele precisa ser mal, porque esse mundo está desconcertado, né? Só que quando ele foi mal, ele foi castigado. Então o mundo está consertado só para ele. Só ele é castigado, né? Vejam aí esse pessimismo, essa ideia do maneirismo que a gente já falou no vídeo anterior. Bom, e entrando na medida nova, tá? A gente precisa falar dos sonetos. Eu coloquei aqui para vocês alguns dos 20 sonetos que a Unicamp, na lista, né, 2021, ela está trazendo aí, está pedindo para o aluno ter o conhecimento, né, de 20 sonetos camonianos. Claro que ele escreveu muito mais, e eu selecionei aí, dentre esses 20, alguns para a gente poder discutir nesse vídeo e no próximo. Bom, então esse primeiro, que inclusive já foi cobrado, por isso eu não vou me deter muito tempo aqui, ele diz o seguinte: transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar o que é um soneto, a composição de 2 quartetos e 2 tercetos. Se a gente for expandir os versos, darão decassílabos. O esqueminha de rima, amado, imaginar, desejar, desejada, A, B, B, A. Tá? Então, vamos ter um esquema de rima. E a ideia que nós temos aqui é do amor platônico, do mundo das ideias. Eu amo tanto a ponto de eu me transformar naquilo que eu desejo, naquilo que eu amo, né? É um amor tão mundo das ideias que é um amor que só está onde? Na ideia.
mas esta linda e pura semi-ideia está no pensamento como ideia. É esse amor, né, inatingível, impossível, em que você consegue se transformar no ser amado. Bom, ele também vai falar sobre o quanto esse amor com A maiúsculo, esse Deus amor, essa personificação do amor, muitas vezes, né, atrapalha, atormenta o eu lírico. O amor é fonte de sofrimento, o amor é fonte de pessimismo, é fonte de desassossego, tá? Então, olha lá, neste outro soneto. Enquanto quis fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus versos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse, minha escritura a algum juízo isento, escureceu-me o engenho com o tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento de meus versos. Né? Então, o que ele está dizendo é que a fortuna, com F maiúsculo também, a deusa fortuna, né? A sorte, o destino, quis que ele tivesse esperança, quis que ele escrevesse alguma coisa. Porém, o amor, né, ficou com medo. E o que o amor fez? Escureceu-me o engenho com o tormento. Não quis que eu escrevesse. A fortuna me dá esperança, me dá contentamento. Queria que eu escrevesse. O amor me escureceu o pensamento, me atormentou. Tá? Mas só consegue entender esses versos quem tem amor. Quem se apaixona, que sabe o quanto o amor obriga a gente a ser sujeito às suas vontades. É isso que ele fala nos tercetos. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades. Né? Quando lerdes, quando vocês, leitores, lerem os meus versos, entenderão os meus versos se tiverem o quê? Amado. Né? Sabei que, segundo o amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Quem não amou não vai entender. Olha que bonito isso, né? Gente, no próximo vídeo eu vou abordar com vocês outros sonetos do Camões, né? E eu espero que vocês curtam, né? E assistam aí, tá? Até o próximo vídeo.